Olá, muito bem-vindo ao Conexão Legal. O programa dessa semana vai tratar sobre um assunto muito interessante, mandado de segurança. E, para tanto, temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o professor Eduardo Arruda Alvim. Bom dia, professor. Olá, Léo, como vai? Prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Muito obrigado por ter voltado ao nosso programa para falar um pouquinho sobre mandado de segurança. Inclusive, a obra do professor Eduardo, Mandado de Segurança, vai ser o livro da semana. Você aí de casa pode concorrer ao livro, desde que se cadastre pelo e-mail que está aparecendo na sua tela ou através das nossas redes sociais. Professor Eduardo, a lei do mandado de segurança foi alterada em 2009 e o que nós tivemos de novidade essencial aqui no mandado de segurança em relação ao anterior? Olá, Leandro, é um prazer voltar aqui com você. Tenho a impressão que a grande novidade da lei 2016-2009 foi que pela primeira vez e com muito atraso, com 21 anos de atraso na verdade, ela regulou no plano infraconstitucional o mandado de segurança coletivo, né? Então o legislador, na verdade, deixou um instituto importantíssimo como o mandado de segurança coletivo, de larguíssima aplicação prática, sendo disciplinado aqui e acolá por uma analogicamente aqui, aplicando aquela lei ali. Agora não, agora o mandado de segurança coletivo, que é um instituto extremamente importante, uma grande inovação da Constituição de 88, veio regulado no plano infraconstitucional. De uma forma um pouco criticável, devo dizer, mas acho que a grande diferença em relação à precedente Lei 1533 de 51 foi essa. E ele já veio naquela onda das ações coletivas, né? Do dano coletivo, já seguindo aquela orientação que urgia que o legislador tomasse uma atitude. Na verdade, você sublinhou bem. A gente tem passado, vamos dizer, mais ou menos, de 1985 para cá, por um processo muito grande de crescimento dessas ações coletivas, de coletivização do processo mesmo. Desde a Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985, passando pelo Código do Consumidor, que é de 1990, Mandado de Segurança Coletivo, que é de 2009, o processo coletivo vem crescendo e tendo mais e mais importância. E isso é fundamental para o acesso ao direito. Eu acho que nós temos uma boa legislação de processo coletivo que tem sido bem aplicada e isso contribui muito ao processo à justiça. Os órgãos de defesa do consumidor, eles têm se usado dessa ação de uma forma adequada? A gente percebe hoje que eles têm tentado, mas a resposta do judiciário tem sido a contento? Olha, eu tenho a impressão que, grosso modo, pode-se dizer que melhorou muito. Quer dizer, obviamente, nós não estamos, infelizmente, no nível de países de primeiro mundo. Mas eu tenho a impressão que a legislação do consumidor, por exemplo, que é de 90, tanto no plano material, quer dizer, ao criar direitos efetivamente para os consumidores, como no plano processual, ao criar mecanismos de tutelas desses direitos, contribuiu muito para um nível de conscientização maior, uma maior atuação dessas entidades de defesa do consumidor e, correlatamente, no maior respeito ao consumidor por parte dos fornecedores. Né? Uhum. A questão do mandado de segurança ter restringido algumas liminares, principalmente no âmbito do governo federal, isso não traz algum prejuízo àquelas pessoas que necessitam dela? Leandro, eu tenho na minha cabeça uma posição muito firme, né? E uma boa parte da doutrina do processo civil, do direito constitucional, endossa essa posição. Para falar de um deles, eu vou falar de um que eu sei que já esteve aqui no seu programa, meu amigo de uma vida, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Na verdade, eu tenho para mim que qualquer restrição no plano da legislação infraconstitucional à concessão de medida liminar em mandado de segurança é inconstitucional. Eu não tenho dúvida disso, né? O mandado de segurança é uma garantia constitucional voltada a contrastar atos administrativos ou executórios ou exigíveis, atos muito potentes. Se ele não for dotado intrinsecamente de uma forma de coartar liminarmente a produção desses atos, dos efeitos próprios desses atos, ele não funciona. Infelizmente, a gente sabe que essas restrições à concessão de liminares são incluídas por acordões onde o governo pressiona muito, né, em prol dos seus próprios interesses.
E os tribunais muitas vezes embarcam na constitucionalidade dessas restrições, mas na minha concepção elas são casuísticas e absoluta e irrefragavelmente inconstitucionais. Na sua visão, professor, de processualista, nós poderíamos, porque o mandado de segurança ele não dá acesso a essas liminares, nós poderíamos pedir uma antecipação de tutela, e nessa antecipação de tutela o juiz poderia concedê-la? É que o legislador procura cercar, né? O legislador procura cercar. Então você vai lá, por exemplo, na Lei 9494 de 1997, que é a lei que disciplina a antecipação de tutela contra a fazenda pública. E ali tem um dispositivo que vai dizer, olha, não cabe antecipação de tutela onde não couber mandado de segurança. Eles tentam liminar em mandado de segurança, então eles tentam cercar de todos os modos para que você não tenha acesso a liminar, né? Mas, na minha cabeça, toda vez que ela se fizer necessária, tem que ser concedida. E o senhor acha que qual seria o remédio jurídico nesse ponto? Veja, se a lei que restringe a concessão de liminares é inconstitucional, né, e nós vivemos num sistema onde o controle difuso de constitucionalidade é admitido, é um sistema em parte inspirado no sistema norte-americano, então que o juiz tenha coragem e diga lá se é assim que ele pensa, que o ministro Celso de Mello, por exemplo, tem um belíssimo acórdão no Supremo nesse sentido. Então ele diga que as restrições infraconstitucionais da concessão de liminares, quando elas se façam estritamente necessárias, não podem ser aplicadas sob pena de inconstitucionalidade. Né? Então o juiz que decrete a inconstitucionalidade no caso concreto, como é dado fazer no nosso sistema, e afaste a aplicação da lei e conceda a medida liminar. Ou seja, precisamos de ter um conceito de juiz um pouco diferente do que existem hoje, né? Principalmente no que tange o entendimento do juiz em relação à parte, em relação até mesmo aos ordenamentos maiores, né? Professor Eduardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, agora no segundo bloco. Tema de hoje, mandado de segurança. O livro da semana, mandado de segurança do professor Eduardo Arruda-Alvim. Então, se você quiser concorrer à obra do professor Eduardo, que inclusive está na 3ª edição, pela GZ Editora, você ingressa no nosso site ou até mesmo pelo nosso e-mail que está aparecendo na sua tela. Não se esqueça, o site do IDC é o iidc.org.br. Lá você vai poder ter acesso a todos os nossos programas e também fazer o cadastro para o livro da semana. Professor Eduardo, essa lei do mandado de segurança, ela veio alterar um dispositivo já um pouco antigo, mas muito importante para o dia a dia, não só da sociedade, como também de diversos um remédio jurídico até para o dia a dia do advogado. Quando ela trouxe a questão do mandado de segurança coletivo, um dos grandes ideais é que ela também contribuísse para o desafogamento judiciário. Mas isso não se perfez, né? Você sabe qual é o problema, Leandro? Eu tenho a impressão que uma das razões pelas quais as ações coletivas não exercem um impacto tão grande vamos dizer assim, na diminuição de volume de trabalho no judiciário, é porque as ações coletivas, elas na verdade, não evoluíram como seria de se esperar nesses últimos 25 anos. Em 1990, quando veio o Código do Consumidor, um inegável avanço, né, havia uma grande discussão em voga. Era a discussão de se saber se as ações coletivas no Brasil, tal como ocorre nos Estados Unidos, elas poderiam prejudicar ou não. Explico. Quando uma associação, vamos dizer, de advogados entra com uma ação nos Estados Unidos, uma class action nos Estados Unidos, o resultado que ela obtiver vai influenciar diretamente na sua vida, advogado, num ou noutro sentido. Se ganhar, muito bem, você será beneficiado. Se perder, você será prejudicado. Né? Aqui, como a ação coletiva estava começando,
como não havia uma cultura muito difundida, optou-se pela seguinte regra: a ação coletiva só beneficia. Ela está no artigo 103, parágrafo 1º do Código do Consumidor. Nunca prejudica. Então você, advogado, está lá. Se a ação da associação for positiva, ótimo, eu beneficio. Se for negativa, paciência, eu vou entrar com a minha ação individual. Essa é a regra que talvez se justificasse há 25 anos. Hoje, ela não se justifica mais. Quando os trabalhos do projeto da Lei 12.016 estavam em trâmite no Congresso e tal, discutiu-se muito se a gente já estaria no estágio suficientemente maduro para adotar um sistema mais próximo do americano, onde o juiz afere com muito mais cuidado a legitimidade da associação, que vai entrar em juízo, mas a contrapartida disso é que o resultado da ação dessa associação pode prejudicar também. E concluiu-se que não. No meu modo de entender, e no modo de entender de muitos autores que se ocupam do processo coletivo, de uma forma equivocada. Então, essa parte da ação coletiva repercutir diretamente numa diminuição de volume de trabalho judiciário, como seria de se esperar, talvez não tenha ocorrido em grande parte por isso. Porque o sujeito pode sempre, por expressa disposição legal, lançar mão da sua ação individual. O que eu volto a dizer, talvez se justificasse quando nós estávamos engatinhando nas ações coletivas, mas hoje, em 2014, ou mesmo a época da edição da lei, há 5 anos, certamente não se justifica mais. Mas essa capacidade de representar as pessoas em juízo dessas associações, pelo menos nos Estados Unidos, como o professor bem disse, ela é muito esmiuçada. Muito. E as pessoas têm consciência disso, né? Então é uma questão, acho que, muito mais social do que efetivamente legal. O Brasil, nós não temos essa noção de consciência coletiva com referência às entidades de classe. Porque as entidades de classe muito nos falham aqui, né? Por exemplo, a OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo, se ela pouco ou nada faz em referência ao advogado, não se é novidade. Nos Estados Unidos, por outro lado, a Bar Association de cada estado representa o advogado efetivamente e tem um compromisso muito mais proativo que as OABs. E eu não digo aqui a OAB só de São Paulo, eu faço aqui uma crítica até em referência às OABs de todos os estados. Mas isso é uma questão de cultura, né? É uma questão de cultura. A coisa começa lá nos Estados Unidos porque o juiz tem um grande poder no aferir a legitimidade de uma associação, né? Quando uma associação entra lá, o juiz primeiro ele avalia se aquela ação deve ser processada como ação coletiva. E uma vez superada essa etapa, definindo que a ação deve ser processada como ação coletiva, ele vai avaliar se a associação representa adequadamente aquela categoria. É o que eles chamam de adequação da representação. Aqui não. Aqui basta a associação se encartar naqueles requisitos de constituição, ano e pertinência temática, no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que o acesso às ações coletivas está franqueado. Então, a gente sabe que tem associações sérias e associações não sérias, né? E isso gera todo esse problema. Claro que, então, uma evolução da legislação teria que passar justamente por esse ponto, um estreitamento da legitimidade para que só associações efetivamente com fôlego para isso fossem aptas a entrar com as ações coletivas, né? Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, não se esqueça, se você perdeu algum bloco do nosso programa ou quer rever esse programa na íntegra, ingresse lá, iidc.org.br. O livro da semana é o Mandado de Segurança, aqui do professor Eduardo Arruda Alvim. Você pode fazer seu cadastro pelo site, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo e-mail que está aparecendo na sua tela. Já voltamos em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, agora no nosso último bloco. O livro da semana é o Mandado de Segurança, do professor Eduardo Arruda Alvim. Você aí de casa, se quiser concorrer a essa obra, ingresse lá no nosso site, é o idc.org.br, ou pelo e-mail que está aparecendo na sua tela. Eu conversava com o Dr. Eduardo no bloco anterior, com referência às ações coletivas e às entidades.
que tem capacidade para ingressar com essa ação coletiva. Então fica aqui uma discussão muito importante, principalmente com referência à responsabilidade dessas entidades, porque ao que pese o fato dessas ações coletivas elas nunca versarem para o mal, ou seja, se o efeito dessa sentença for negativo, ela não vai se pleitear na vida real, no espectro social isso acontece. Vale dizer que, se você tem uma entidade de classe ou uma entidade organizada, uma entidade civil, que não lhe representa de forma efetiva, isso pode trazer um prejuízo social e jurídico. É isso, professor Eduardo? E como a gente pode tentar alterar isso? Leandro, eu vejo isso de novo como um problema cultural, né? Eu cito o problema da nossa entidade de classe, a OAB, né? A OAB, eu tenho a impressão, e não vai aqui crítica a este ou aquele administrador, estou falando da OAB como um todo, da ordem como um todo, ela teve a sua bandeira, teve o seu papel extremamente importante durante o período da ditadura, que foi de 1964 a 1985. Ali realmente a OAB serviu de baluarte de resistência e teve um papel significativo no retorno ao regime democrático, mas depois eu tenho a impressão que ela perdeu um pouco o discurso, ela perdeu um pouco vamos dizer assim, a linha, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a OAB, na verdade, ela tem um papel que extravasa muito de cuidar dos interesses dos advogados. Obviamente ela também deve cuidar dos interesses dos advogados, mas ela, na verdade, tem um papel de ser significativa na condução dos destinos e principalmente das modificações do país. E a prova mais significativa e talvez mais eloquente disso é a ausência absoluta de manifestação da OAB em todos os níveis sobre talvez aquele que tenha sido um dos períodos de movimentos sociais mais eloquentes da história, que são essas manifestações que nós estamos vivendo desde junho de 2013, há 13 meses. Quer dizer, aonde está o papel da OAB nessas manifestações? Seja para intervir e criticar essas manifestações absolutamente abusivas dos Black Blocs, seja para procurar sindicar, entender realmente o que está por trás disso, quais são os anseios tão latentes, explosivos, tão latentes da população, né? Seja também para intervir quando há de outro lado, porque abusos há de lado a lado, de um lado os Black Blocs, de outro lado também há muitas vezes um abuso, uma intervenção absolutamente despropositada e descontrolada por parte da polícia, com jornalistas feridos e assim por diante. Onde é que está o papel da OAB disso? Quer dizer, cadê aquela OAB que eu sou mais velho do que você, vi muito ativa durante o período da ditadura? Acho que ela perdeu um pouco o rumo, né? E como resolver isso? Ela perdeu um pouco o rumo, não apenas nisso, mas também no trato das nossas... Na verdade não é, as coisas são interligadas. Eu tenho a impressão que por ela ter perdido o rumo, ela perdeu, na verdade, aquela significação que ela teve para o país, não para nós advogados, mas para a população em geral. Sim, sim. E esse desprestígio dela leva a situações, às vezes, constrangedoras. Você sabe que eu absolutamente sou um cara de boa paz, não me incomodo tantas vezes quanto eu sou abordado por um policial, um fiscal de alfândega, aqui e ali, nunca me incomodo, tenho paciência eternamente, mas uma das coisas que me incomodam, não sei se incomoda você, é ser permanentemente abordado como um qualquer do povo quando entra num fórum para ser revistado, para passar a maquininha. Por que isso acontece? Porque a nossa categoria é uma categoria desprestigiada. E a nossa categoria é uma categoria desprestigiada porque o nosso órgão de classe é desprestigiado. E o nosso órgão de classe é desprestigiado porque ele perdeu a posição que tinha no cenário nacional. A questão do que acontece nos nossos fóruns é muito triste, porque o fato de você ser abordado no fórum, como qualquer uma outra pessoa, eu acho que até não é o grande problema. O grande problema é que nós, como juízes, como servidores, estamos todo dia, diuturnamente dentro dos fóruns. Muitas vezes as pessoas que estão ali a nos abordar nos conhecem. Eu mesmo, existem fóruns que eu vou semanalmente.
E aquela pessoa, ela sabe que você está ali junto com o juiz, entrando junto com o juiz toda hora, e o juiz não passa por aquela revista, o servidor não passa por aquela revista, mas você, que é o advogado, você é exposto àquela revista. Então, a questão da gente ser exposto a uma revista não é o grande problema. O que mais me deixa triste é a questão do juiz não passar por aquela revista, o servidor não passar por aquela revista, e o advogado. Mesmo a pessoa sabedora de que ele está lá todos os dias trabalhando e no exercício da profissão, ele não está lá como um cliente do Estado, um cliente da Justiça, mas como um servidor da Justiça, ser exposto a isso. E, de fato, isso é um dos reflexos da OAB, do desastroso e catastrófico Estado que a OAB se encontra isso. E como bem disse, não é uma crítica aqui ao Estado, não é uma crítica que acontece em todos os estados da federação, isso não é um problema aqui de São Paulo. Mas como resolver isso? A gente tem que tomar uma atitude do ponto de vista social, porque a OAB já não é mais aquela entidade civil que representa a sociedade, nem a sociedade tem nela um representante, nem ela parece que tem preocupação em representar a sociedade como um todo. Não tenho dúvida. Basta, eu digo às vezes para meus alunos, basta, entra no Google, me dê lá detalhes, explosão de bomba no Rio Centro em 1981, que foi um episódio marcante do fim da ditadura. Veja quantas menções há um papel ativo da OAB no sentido de apurar o que tinha acontecido, no sentido de que aquilo não podia restar incólume, no sentido de que aquilo não tinha sido um acidente. Quantas vezes? Por que não há mais? Porque perdeu o prestígio. Agora a coisa começa... Obviamente, eu não posso deixar de dizer isso em colocar as pessoas que efetivamente representam a mim, a você, a todos nós, no comando do nosso aula de classe. Né? Professor, sabe o que me parece? Me parece que principalmente a classe dos advogados, ela está muito desunida. Ela não está preocupada com o aspecto geral, com o propósito geral, com o benefício geral. O advogado ele se encasulou de tal maneira que ele está muito mais preocupado com o dia a dia dele, com o pagamento da conta, do aluguel, das contas em geral, e do próprio dia a dia, os problemas muito pessoais, e ele se esqueceu daquela força coletiva que nós temos, que não é uma força pequena, e isso fez com que a nossa OAB se deteriorasse momento a momento. Eu acho que a gente, alterando essa questão dessa individualização do advogado, a gente vai poder reverter esse quadro. O que o senhor acha? Acho que sim, acho que certamente é uma etapa necessária. Né? Bom, papo muito bom, infelizmente nosso tempo terminou. Meus agradecimentos, inclusive em nome do nosso presidente, o professor Régio Oliveira, pela sua presença aqui. Leandro, o prazer foi meu, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Você de casa, meu muito obrigado também por ter estado conosco aqui na TV Justiça. Fica aqui um lembrete do livro da semana, se você quiser concorrer ao livro do professor Eduardo Arruda Alvim, ingresse no nosso site, no idc.org.br, ou através do e-mail que está aparecendo na sua tela. Meu muito obrigado, até a próxima semana, em Conexão Legal.